Olá, tudo bem? Enfim, nós vamos falar agora sobre o trabalho de ética e cidadania do sétimo ano. Tá? O sétimo ano é uma turma que já passou pelo aquele processo de transição do quinto ano para o sexto ano, né? Que o aluno, quando vem da ensino fundamental 1, ele ainda está naquele contexto de tio, de tia, né? Dos trabalhos de várias disciplinas, mas tudo administrado por um só professor. Então o aluno, quando chega no sexto ano, ele tem uma certa dificuldade de se adaptar ao novo processo, porque quando antes ele só tinha um professor, ele agora tem 10 professores, né? E cada um professor com uma metodologia de ensino diferente, cada professor com sua característica. Então o aluno ainda está naquele processo. O aluno já de sétimo ano, ele já passou por esse processo de aprendizado, né, de adaptação, melhor dizendo, e está começando mais a se familiarizar com as disciplinas que ele tem que tratar, né, semanalmente. Tá? O trabalho, ele vem a partir de uma pergunta, que ele fala o seguinte: como ser ético sem ser intolerante? A proposta inicial seria fazer um trabalho com a turma em grupo, onde eu já tinha sorteado e dividido a turma em 3 grupos. Então um grupo ia falar para mim sobre racismo, ia falar sobre homofobia e sobre feminicídio. O assunto feminicídio, né, para os alunos de sexto ano, já tem bastante informações na mente, porque foi o nosso projeto do ano passado. Então tem muitas informações sobre esse assunto, além de ser, como o caso do bullying, que eu falei num vídeo sobre bullying para o sexto ano, o assunto feminicídio, ele é um assunto que está todos os dias na mídia, né? Todos os dias nós temos vídeos, notícias de mulheres que são agredidas e muitas, infelizmente, são mortas. Então é um assunto recorrente quase que diariamente, né? Provavelmente hoje não tenhamos ouvido falar sobre esse assunto porque a mídia toda está focada no problema do coronavírus, mas certamente em algum canto aí tem um homem, um agressivo, né, agredindo uma mulher e sendo enquadrado na lei da Maria da Penha. Então é importante que é o seguinte: então ele tem racismo, homofobia e feminicídio. Então o aluno ele vai poder escolher um dos 3 temas, né? Por quê? Ele vai se identificar com o assunto que ele quer discutir. Falar sobre os 3, o trabalho vai ficar muito extenso, porque são assuntos que envolvem muitos aspectos, muitas características particulares. Então, se eu pedir para o aluno fazer um trabalho e falar sobre os 3, ele vai ficar muito atarefado. Mas é importante que ele associe em cada um desses temas, ou no tema que ele vai escolher, esta pergunta: como ser ético sem ser intolerante? Como é que eu posso ser ético se eu pratico racismo? Como eu posso ser ético se eu sou homofóbico? Como eu posso ser ético se eu agrido mulheres? Então ele tem que fazer uma reflexão a partir dessa dualidade, ética e intolerância. Então é um assunto que o aluno tem que pesquisar, ele tem que pensar no que ele vai falar, né? Ele pode ter algum caso em relação à homofobia na família, ele pode ter algum caso de racismo de um pai, de uma mãe, de um irmão, ou dele mesmo ter sofrido um próprio um ato de racismo. Então ele pode usar esse problema para gerenciar uma discussão, um diálogo sobre isso. E o feminicídio, idem, né? Então não é um assunto difícil. Então ele tem os mesmos caminhos. Google para pesquisar todos os assuntos, né? Ele vai colocar lá racismo, né? Casos de racismo, homofobia, né? Casos de feminicídio. Tem um assunto, né, de infinitos por aluno pesquisar sobre isso. Ele vai degustar todas as informações e vai colocar esse trabalho no papel, né? Um trabalho bem escrito e bem desenvolvido, ele não consegue ser um mínimo de 30, 40 linhas, né? Ele não vai descrever isso numa frase, porque são assuntos muito longos, muito extensos, né?
Eu tenho alunos que colocam trabalhos para mim com 3, 4 linhas e colocam uma imagem desse tamanho no papel. Quer dizer, ele não está me dizendo nada, né? É preciso que ele argumente, né? E se ele ler e escrever o que ele pensa sobre esses assuntos, melhor ainda, porque a opinião dele é muito mais importante do que ele copiar e colar um texto que não é dele. Ou seja, é ele exercitar, fazer um exercício do seu pensamento daquele problema. Porque ele fazendo isso, ele está cumprindo com o seu papel na sociedade de discutir um problema que pode estar sendo vivido por ele ou por alguém da sua família. Tá? A mesma questão, as mesmas observações que eu fiz para os alunos do 6º ano, eu faço para o 7º. A maioria, muitos estão no meu Face, eu tenho pais, inclusive, de alunos e mães de alunos do 7º ano que estão no meu Facebook. Então, aqueles que não estão, podem me procurar lá, Carlos Correia. Eu também tenho o meu grupo no Facebook, Carlos Correia História. Lá estou sempre postando assuntos sobre história, né? Pretendo também ver se eu consigo publicar esses vídeos lá, né, para o aluno ter acesso também lá, se for o caso, ou para servir até de referência para outras pessoas que estão no meu grupo, para poder fazer uma contribuição maior do que eu estou fazendo. Tá? E no decorrer, a dificuldade que os alunos tiverem, pode me procurar, que eu atendo o aluno sempre. Não há um aluno que eu não tenha atendido, que tenha me procurado. Né? Basta os pais e responsáveis procurar se informar, não tenho nenhum aluno que me procure que eu deixe de responder. Sempre dou um suporte fora da escola, não faço nenhuma objeção em relação a isso. É importante que o aluno tenha sempre a minha atenção desde o momento que eu consiga atender todos. Né? Eu posso levar algumas horas para responder, porque eu posso estar fazendo uma outra coisa, mas eu vou atender todos sem nenhum problema. Ok? Essa é a informação sobre o trabalho. Tá? Fica em casa, hein?